Olá, Web Developers! Bem-vindo a mais uma dica da Treina Web. Sou Akira Hanashiro e hoje vamos conhecer o Autofill e Autofit, que em conjunto com a função Repeat, quando a gente estiver trabalhando com CSS Grid, vai nos permitir trabalhar com responsividade de uma forma automática. Vamos entender o que eu fiz aqui. Eu vim aqui na declaração de colunas do CSS Grid e ao invés de declarar quantas colunas eu quero, eu utilizei a função Repeat. E aqui no tamanho, eu utilizei o min e max para poder definir um tamanho mínimo e um tamanho máximo. Tamanho máximo eu coloquei um FR, então ele vai utilizar o tamanho disponível. E tamanho mínimo, ele vai ficar como 50 pixels. Foi o que eu defini como um mínimo, ele não pode ser menor que isso. Só que olha só, aqui no Repeat, ao invés de utilizar um número para indicar quantas colunas eu quero, eu utilizei Autofill. E o que ele faz? Ele vai permitir com que essa coluna seja preenchida com todos os itens que tiver aqui, com o tamanho que eles precisam. Então veja que eu estou aqui com um container mantendo 100% da largura. Na hora que eu diminuir, veja que eles ainda cabem tudo na mesma linha. Na hora que eles não couberem mais, veja que eles começam a ir para baixo. Na hora que voltar a caber, eles voltam a ficar tudo na mesma coluna. Na mesma linha, né? E nessa mesma situação nós temos o Autofit. Veja que eu construí do mesmo jeito, só que no lugar do Autofill eu coloquei o Autofit. O Autofit ele vai fazer com que os elementos aqui disponíveis, eles cresçam para poder preencher aqui a linha inteira. Eu também vou diminuir aqui o container e veja, eles ainda estão cabendo. Na hora que eles não couberem mais, eles começam a ir para baixo também. Então a diferença é que o Autofit ele vai acabar tentando preencher a linha inteira. Já o Autofill ele não tenta preencher se não precisar. Ou seja, ele não estica os elementos. Com isso então a gente pode brincar aqui criando, por exemplo, algo como se fosse um elemento responsivo sem a gente ter que ficar escrevendo media queries ou vários outros códigos aí para poder manter esses elementos aqui sem medo de quebrar caso o usuário altere o tamanho da janela ou esteja em um dispositivo maior. Não se esqueça de curtir e compartilhar essa dica e até nosso próximo encontro aqui na Treina Web.